que é a cultura? É muito difícil definir o que é cultura. Nós podemos definir cultura a partir, digamos, de um de seus aspectos e reduzi-la, por exemplo, às manifestações culturais, a música, a literatura, a dramaturgia, etc. Mas, na verdade mesmo, a cultura é um mundo que se confunde com o nosso próprio ser. É um modo de ser, um modo de sentir, um modo de perceber as coisas, um modo de captar as coisas. A cultura é uma sensibilidade que está no nosso espírito, que tem muito a ver com o ambiente do qual nós viemos, tem muito a ver com as nossas configurações geográficas, históricas, mas que as transcende sob certo aspecto. Né? Quando nós pensamos, por exemplo, em cultura brasileira, né? É totalmente metonímico, é redutivo falar de cultura brasileira em muitos casos. Por quê? Porque nós temos, digamos assim, aspectos da nossa cultura que não são nossos. Né? Pensem, por exemplo, na influência que a cultura americana exerce sobre nós. Por exemplo, em todo aspecto cinematográfico, o quanto nós somos dependentes dos Estados Unidos. Inclusive, o quanto nós somos dependentes dos Estados Unidos para criticá-lo. Porque o anti-americanismo, sob certo aspecto, é uma exportação americana. É algo que se produziu lá e que digamos, reverberado aqui. Mas o quanto tudo isso está no substrato do nosso ser, no nosso modo de pensar as coisas, naquilo que a gente gosta, no que a gente gosta de comer, no nosso estilo de vida, nas nossas preferências, na nossa sensibilidade musical. Isso para dizer que, sob certo aspecto, quando nós falamos de uma configuração que determina o nosso modo de imaginar as coisas, de sentir as coisas, de perceber as coisas, nós estamos falando de algo que transcende muito as nossas limitações espaço-temporais, muitas vezes. Uma cultura não se confunde necessariamente com os limites do país ou da região em que eu estou. Né? Ora, o primeiro esforço que nós precisamos ter é justamente esse de tentar mapear dentro daquilo que é possível quais são as influências que são exercidas sobre o nosso modo de sentir, de perceber, de imaginar. Quais são esses moldes que estão na nossa própria percepção. Isso é um primeiro esforço que nós todos precisamos fazer. Né? O qual nós geralmente não conseguimos fazer. E por que nós não conseguimos fazer? Pelo mesmo fato de que o peixe não percebe a água na qual ele está nadando. Ou seja, como eu vou entender uma cultura desde dentro dela mesma? Porque, veja, para entendê-la eu preciso explicá-la. Para explicá-la, eu usarei os termos que ela mesma criou. Ou seja, quando eu tento entender uma cultura a partir de dentro dela mesma, eu esbarro com essa dificuldade intrínseca do problema. Eu tendo a reproduzir uma cultura dentro das próprias limitações que ela me impõe. Por isso, Bento XVI, quando veio ao Brasil em 2007, ele falava que toda verdadeira cultura é aberta, não é fechada. Ele dizia isso na abertura do CELAM, da conferência do CELAM, aqui em Aparecida. Por quê?
Porque, veja, eu diria até com palavras um pouco mais fortes do que o que ele disse, só existe um jeito de você entender uma cultura. É, sob certo aspecto, saindo dela, observando-a desde uma perspectiva um pouco mais universal. Ou seja, desaculturando-se um pouco.